A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Estamos nesse dia, 28 de junho de 2020. Nós vamos estudar a última lição do segundo trimestre de 2020, que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de hoje, lição número 13, a última lição, dia 28 de junho de 2020, fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, no versículo 11, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática é que diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, todo cristão, diariamente, ele enfrenta uma batalha espiritual. E para que ele possa enfrentar a batalha espiritual, é necessário ele se vestir de uma armadura, bendito é o nome do Senhor, na qual o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 6 de Efésios, né? Então, todo crente precisa destas armaduras para poder entrar na batalha espiritual. Não é possível entrar em combate, não é possível entrar numa batalha espiritual se nós não tivermos cobertos, glória a Deus, pelas armaduras que nós vamos aqui estudar, como também pela oração, bendito é o nome do Senhor. Então, o escape do crente das astutas ciladas do inimigo fala também no Salmo de número 124, aqui na palavra de Deus, que diz, o Salmo 124, no verso 7, diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém, irmãos? Então, o rei Davi aqui, ele diz que só Deus pode livrar o seu povo, e isso é verdade. E no versículo 7, o laço que foi armado, todos nós crentes, glória a Deus, escapamos, salvamos a nossa alma em nome de Jesus Cristo. E para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se, glória a Deus, da armadura de Deus, né? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo número 6, versículos 10 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito,
e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Meus irmãos, o objetivo geral dessa aula hoje é mostrar que o uso da armadura de Deus, ele assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Eu falei aqui que todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual, né? E todo crente, ele precisa de duas coisas importantíssimas. Primeiro é a oração, e segundo é ele estar revestido, aleluia, do Espírito Santo de Deus, e com ele toda a armadura que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo número 6 da sua carta aos Efésios. Demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis para o crente, né? O apóstolo Paulo muito bem sabia como se vestia um soldado romano que ia para uma batalha. E aqui ele está dando um exemplo espiritual para nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. A introdução diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos nessa presente lição. Essa lição é dividida em 3 tópicos importantes, né? O primeiro tópico, ela vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, com 2 subtópicos falando sobre fortalecidos no poder do Senhor e vigilantes em toda oração e súplica. Nós temos também o segundo tópico que fala conhecendo o campo da batalha espiritual. Onde é esse campo, né? Bendito é o nome do Senhor. Aí no primeiro subtópico desse tópico diz assim: as astutas ciladas do diabo. O segundo, o conflito contra o reino das trevas. E o terceiro, as agências das potestades do ar. O terceiro e o último tópico fala as armas espirituais indispensáveis para o crente, né? Fala sobre a armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa e a imprescindível arma ofensiva. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá então, glória a Deus, falar aqui sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, né? Glória a Deus. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva fortalecei-vos no Senhor, está escrito no capítulo 6, no versículo 10, na parte A, ele indica que não temos poder em nós mesmos. Então, nós, crentes, nós não temos poder em nós mesmos. Se nós quisermos entrar numa batalha espiritual, simplesmente irmos por nós não temos esse poder de vencer. Então, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em João, capítulo número 15, versículo 7. Nós vamos lá na palavra de Deus, João,
capítulo de número 15. João 15. Bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirdes tudo o que quiserdes, e vos será feito. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, porque Jesus ele é a videira verdadeira. Se nós estivermos ligados em Jesus, vai dar tudo certo, tudo vai bem. Mas se nós não tivermos ligado em Jesus Cristo, não adianta o crente ir para a batalha espiritual, que ele não vai ser vitorioso. Ele só vai ser vitorioso se ele estiver ligado em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade. Ou seja, nós temos que estar ouvindo sempre a palavra de Deus, para que possamos estar fortalecidos na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, glória a Deus, e na nossa vida de santidade, ou seja, afastando de todo o pecado, né? E aí, depois, é só pedir a Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, né? E ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, são três coisas importantes: renovação da mente, através da palavra de Deus, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo de Deus. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não há outro meio. Só existe esse caminho de oração, de renovação da palavra de Deus na nossa vida, nos abstendo, afastando do pecado e sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. É por isso que tem muita gente que vai à igreja e elas não mudam. O coração dela permanece a mesma coisa. Nunca muda. Só Jesus, só a palavra de Deus pode mudar as pessoas, né? Então, não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, o crente ele deve mudar. Ele deve nascer de novo, da água e do Espírito. Ele deve buscar a palavra de Deus, ele deve se afastar do pecado e ele deve receber o Espírito Santo de Deus. Ele deve ser revestido com o Espírito Santo de Deus, para daí então ele vestir toda essa armadura que vamos falar aqui, aleluia, e então ir para a batalha espiritual. Segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo, ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Aleluia. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Está lá em Lucas capítulo 21,36, e a gente usa aqui a palavra de Deus para podermos então estudarmos essa passagem. Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21. Bendito é o nome do Senhor. No versículo de número 36, diz assim a palavra de Deus: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas, que não hão de acontecer
e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, nós precisamos estar cobertos na vigilância e na oração. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e em qualquer oportunidade. Então, esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, né? Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Então, vigiemos em oração e súplica. Isaías, no capítulo 59, do versículo 1, 2, o profeta Isaías, a Bíblia diz no capítulo 59, no versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, nós precisamos, irmãos, estar vigilantes para não pecar, para que possamos estar sempre no caminho do Senhor e para que as nossas orações possam chegar a Deus. Então, o resumo desse tópico é que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo, conhecendo o campo da batalha espiritual. O subtópico diz assim: as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, que está lá na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, do versículo 11 aos Efésios, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então, o líder desse reino, ele é identificado como diabo, que significa caluniador e acusador, né? Bendito é o nome do Senhor. Então, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Jesus Cristo. E a igreja somos nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o inimigo, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a vida da nossa família, para que possa então destruir a igreja de Jesus Cristo, né? Então, algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. O inimigo, ele vem tentar nos confundir, nos fazer dizer que a mentira é uma verdade. E tem muita gente acreditando em mentira. Tem muita gente que está recebendo palavras de mentira, né? Tem muita gente que está acreditando em um Deus que não existe, né? Tem muita gente assim. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 20, diz assim: vinde e congregai-vos, todos vós que escapastes das nações. Então, nós precisamos ouvir a verdade. E a verdade, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a verdade, quando nós falamos a palavra de Deus, nós não vamos ficar confundidos, né? Outra coisa que o inimigo faz é deturpar as Escrituras. O inimigo, ele vem dizer para você que a palavra que está escrita aqui, ela não é a palavra de Deus. Ela vai dizer que isso aqui não foi escrita pela obra do Espírito Santo de Deus, que ela não foi escrita por Deus, né? Ela vai deturpar, ela vai dizer que está errado, aí começam a mudar, a querer apagar a Bíblia, a querer transformar a Bíblia para mudança, para os deleitos das pessoas. E Deus não quer isso.
né? Depois é dissimular e induzir a dissimulação, né? Dissimular e induzir a dissimulação. É dissimular essas notícias falsas, induzir para que seja dissimulado, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, a questão dos fake news, as mentiras que surgem nas redes sociais, e isso todo mundo pega lá, né? Abre lá o Facebook, abre lá a internet e começa a ver as notícias, e as pessoas começam a ficar preocupadas, muitas depressivas, com medo, não acreditando que nós temos um Deus Todo-Poderoso, né? Então, é isso aí. Fazer falsos sinais, fazer acusações, olha aí. O inimigo, ele quer acusar. Você não tem culpa nenhuma, mas ele quer chegar lá e acusar você, falar mal de você, né? Semear a incredulidade. Tem muita gente que não tem fé em Deus. Tem muita gente que não acredita que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Tem muita gente que são ateus, que não acreditam em Deus. Se ele não acredita em Deus, vai acreditar que Deus enviou o seu Filho? Não vai. Ele não acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir e para nos salvar. Glória a Deus. Então, tem muita gente que vai semear essa incredulidade, né? Segundo Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, verso 4, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, o Deus desse mundo, em que os homens estão aí atrás, que é o inimigo, que é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não possam enxergar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira palavra de Deus. Ele cega o entendimento, né? Então é por isso que eu li esse versículo. Então, promover ideologias anticristãs. Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revertivos de toda a armadura de Deus. Então nós precisamos revertir dessa armadura para que possamos estar imune ao quê? Aos dardos inflamados do inimigo, para que o inimigo não possa te vencer. Porque senão você, como cristão, como crente, daqui a pouco você também já vai estar compactuando com o mundo, não acreditando em Deus, não acreditando em Jesus Cristo, né? Você vai estar indo por uma linha, por um caminho que não é um caminho de Deus. Então é por isso que você tem que estar revestido dessa armadura. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. O apóstolo Paulo enfatiza aqui que esse conflito, ele não é contra a carne e contra o sangue, né? Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Então essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Então, nessa metáfora aqui, 1 João capítulo 5, versículo 19, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5,
versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Né? Glória a Deus. Nessa metáfora fica claro, né? Essa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado, o cenário é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, o crente é uma batalha espiritual todos os dias que ele vai vencer. Todos os dias ele sai para uma batalha espiritual. Da mesma forma, essas investidas do inimigo, ele vem contra a igreja do Senhor. Então a igreja, ela precisa estar preparada. A igreja precisa, ela está nos pés do Senhor Jesus em oração e vestindo também essas armaduras, as armaduras que Paulo nos ensina aqui. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Não pense que eles são, irmãos, poderosos. Os títulos principados e potestades para agir, príncipes das trevas, são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Ou seja, o diabo exerce domínio sobre esses anjos. E esses anjos do mal, esses príncipes, eles têm um poder grande. Essas potestades, esses príncipes das trevas, eles têm um poder de ir contra nós, de nos atacar, muitas vezes nos abater. Mas se nós estivermos em oração, se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque nós afastamos do pecado, aí o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E se nós estivermos revestidos com todas essas armaduras de Deus, nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles são malignos. Segundo, eles são malignos. Por quê? Esses agentes, eles formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Olha aí, ele emprega todo o poder dele para o mal, para a maldade. Então, eles são astutos, são cheios de sutilezas, maquinam a queda da igreja. O demônio, ele quer derrubar, a palavra diz o quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, você tem que se precaver. Precaver como? Se afastando do pecado, orando, aleluia, colocando o Espírito Santo dentro da sua vida e vestindo toda essa armadura que vamos estudar aqui. Então, um resumo desse tópico aqui: o crente, ele precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Tem muito crente aí que ele está querendo brigar com outro crente. Tem muito crente que quer ir para a justiça com outro crente. Né? Não pode, irmãos. A nossa batalha não é contra a carne. A nossa batalha é contra o espírito. As hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, nós precisamos orar muito, nós precisamos se abster de todo pecado,
nós precisamos, glória a Deus, estar com a palavra de Deus, sempre aprendendo, ouvindo, para que possamos estar renovando a nossa capacidade mental de entender que a palavra de Deus muda o ser humano. Só existe uma coisa que possa mudar o ser humano, é a palavra de Deus. Nada mais vai mudar, né? E quando você muda, vai nascer de novo um novo homem, uma nova mulher. Glória a Deus. E aí o nome de Jesus, ele vai ser glorificado. Terceiro, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa, o apóstolo Paulo conhecia muito bem um soldado romano, é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano, né? A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia. No grego, panóplia é toda a armadura, glória a Deus, de um soldado romano, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, as armas indispensáveis de defesa, vejamos aqui uma lista de armas espirituais dispensáveis aos soldados, ao Senhor. Primeiro, cingindo os vossos lombos com a verdade. Todo soldado romano, ele tem um cinto, que às vezes até ele vem e ultrapassa todo o corpo dele para dar uma segurança maior. Então, ele retrata a peça usada para dar mais mobilidade ao soldado no combate. Ou seja, o soldado romano, na hora do combate, faz com que esse cinto que é cruzado, muitas vezes cruzado por dentro, ele dê uma mobilidade maior para que ele possa se defender e também atacar, né? Então, ele dá uma mobilidade aos soldados no combate. Então, nesse sentido, né, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade está aqui, meus irmãos. A verdade está aqui, a palavra de Deus. Ela é a verdade, né? A verdade, ela sempre vai ser vitoriosa. Você pode estar falando a verdade e alguém lhe condenar por alguma coisa, lá na frente a verdade vai aparecer, né? A pior coisa é quando não se fala a verdade. Mas quando você fala a verdade, aí sim, não tem jeito, né? A verdade sempre vai ser vitoriosa. Bendito é o nome do Senhor. Segundo, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. O soldado romano, ele tinha uma couraça. Muitas vezes essa couraça era de um material, às vezes até metal, que não deixava ultrapassar a espada, né? A pessoa, quando batia, não cortava, porque pegava nessa couraça, pegava nessa proteção dos órgãos vitais. Então, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão dos soldados no campo de batalha. Ou seja, a justiça do nosso Deus, a justiça do nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, aleluia, no campo de batalha espiritual, né? Ela é a retidão de Jesus. Jesus morreu sem pecado. Jesus, ele veio, né? Deus enviou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele morreu sem pecado, ele cumpriu a lei, todas as leis ele cumpriu. E ele foi então escolhido, foi morto, foi zombado, foi cuspido, aleluia. Ele foi, bateram nele, ele levou a sua cruz ao Calvário, ele foi crucificado ao meio de dois ladrões, né? E a gente vê então aí as religiões colocando um Jesus vestido da cruz. Jesus, ele morreu despido, é por isso que chama a vergonha da cruz, né? Nos ensinam errado. Jesus, ele morreu despido, totalmente despido. E ele padeceu na cruz, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. E levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, aleluia, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e não disse uma palavra sequer. E ele é chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele que nos assegura o perdão, bendito é o nome do Senhor. Calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz. Então, é confeccionado em couro, né? Nós sabemos, os calçados, né? As botas dos soldados romanos, era confeccionado em couro, era uma meia bota e tinha sola cravejadas para dar estabilidade. Além de ficar mais forte, era cravejado, dava uma estabilidade maior ao soldado romano. Então, aqui refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Ou seja, nós temos que testemunhar de Jesus com firmeza, com fé, com sabedoria, sabendo que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em Romanos capítulo 1, no versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Ou seja, o Evangelho, ele veio não só para os judeus, ele veio também para o grego, e ele veio para todos os gentios, ele veio para todo mundo. E Jesus disse assim: ide e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tomando sobretudo o escudo da fé. Todo soldado, nós sabemos, tem um escudo. Então logo, um escudo é um escudo grande, longo, ele é retangular, feito de madeira e couro, para poder se proteger das flechas, né? O arqueiro solta a flecha, você com o escudo, como um soldado romano, você vai se proteger. Aleluia. Mas aqui refere-se à fé inabalável em Deus. O escudo que nós temos espiritual é a nossa fé em Deus. É a gente ter a consciência, nós sabermos que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos a fé em Deus. Essa fé, ela é esse escudo que vai nos proteger, irmão. Vai nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Vamos aumentar a nossa fé. Como? Participando, não perdendo os cultos, não perdendo a escola bíblica dominical, está no culto de doutrina, ouvindo a palavra de Deus.
E quando a gente participa, quando a gente afasta do pecado, quando a gente entra em oração, aleluia, e reveste dessa armadura, aí sim, aí nós vamos aumentar a nossa fé, glória a Deus, e vamos sair vitoriosos, porque a ordem de Deus é para marchar, é para frente, o alvo é Jesus, aleluia. O capacete da salvação. O capacete é aquela peça pesada que se coloca na cabeça do soldado romano, mas aqui ela refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Irmãos, tudo está caminhando, Jesus vai voltar. Um dia os discípulos perguntaram: Senhor, quando será isso? Aí Jesus: não compete, só o Pai. Mas ele disse: no princípio das dores. E nós estamos já vivendo uma avant-première do princípio das dores, porque tudo isso que está acontecendo, essa quarentena que não acaba, né? Essa pandemia aí do coronavírus, isso aí já é um início, do princípio das dores. E Jesus vai voltar no final do princípio das dores, quando todos os crentes estiverem passando por momentos mais difíceis do que esse que estamos passando. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. Está lá em Efésios capítulo 6, 17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento diário acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificado sendo a palavra de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ela é inspirada e ela é penetrante. A palavra de Deus, ela é mais penetrante, irmão, que uma espada de dois gumes. Ela entra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções dos pensamentos. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é que faz com que a gente seja nossa arma de defesa. Ela é a nossa tanto defesa como ataque. Então, se for a gente falar alguma coisa com o nosso irmão, vamos falar a palavra de Deus para ele. Amém, irmão? Se alguém vir para nós aqui nos caluniar, nos querer tirar nossa paz, nós vamos com a palavra de Deus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então ela é inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, Satanás, o inimigo, só pode ser derrubada, né, com todas essa armadura e principalmente a palavra de Deus. Então, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal, ela é garantida pela excelente grandeza do poder de Deus. Os ardes de Satanás, eles não podem ser subestimados, não. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar os cristãos. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então é isso, meus irmãos. Encerramos esse trimestre com essa maravilhosa palavra, lição, que aprendemos aqui um pouco, né? Vamos continuar orando uns pelos outros, orando pela irmã Bárbara, para que possa definitivamente ser curada, né? Para que Deus possa entrar com a mão poderosa em cima dela, aleluia. Vamos orar
Os familiares do irmão João, que faleceu nessa data, né? O irmão João faleceu, me parece, ontem. Então, está orando para que o Senhor possa confortar a família do irmão João, esse evangelista, João evangelista aqui de Brumado. Vamos orar pelo pastor Ivan, sua família, pelo ministério de Brumado, pelos nossos missionários, em nome de Jesus. Pelos irmãos dos Olhos d'Água, irmã Jandira. Vamos orar pela irmã irmã Angélica, que está passando um momento de saúde, que Deus possa colocar sua mão sobre ela também. Então, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento aqui, Pai, de palavra. Senhor, todos os pedidos de oração, vai ali nos familiares do irmão evangelista, conforta todos eles. Toma a irmã Bárbara em tuas mãos, vai cuidando da saúde dela, Senhor. Tem misericórdia. Visita, Senhor, a irmã Angélica, passando por essa dificuldade de saúde. Nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. Faz o impossível na vida dela, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado. Como nosso pastor presidente, pastor Ivan Leão, sua família, sua esposa, guarda todos eles, Senhor, o ministério de Brumado, visita os nossos missionários, a congregação dos Olhos d'Água, a cada irmão. Vai, Senhor, cuidando, abençoando, livrando de todo mal. Livra-nos, Pai querido, dessa pandemia, desse vírus maldito. Joga por terra. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai querido. Toma, Senhor, os cientistas, coloca na mente dos cientistas, Senhor, para que seja realmente descoberta uma vacina, para que Teu nome possa ser glorificado. E assim, Senhor, nos despedimos essa tarde em nome de Jesus. Amém. Faça assim com suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos os salvos, e se todos concordam, repitam comigo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe cada irmão, em nome de Jesus de Nazaré.